Olá pessoal, na videoaula de hoje trago para vocês esse lindo tapete. Trabalhei ele com o Barroco Max Color. Ele ficou com a medida de 90 centímetros de comprimento, mas trabalhei aqui um acabamento que é possível trabalhar qualquer tamanho com esse acabamento, ok? Trabalhei aqui um acabamento bem simples em volta dele. E com esse acabamento vocês podem trabalhar o tamanho que queiram, ok? Podendo trabalhar uma passadeira e assim formar um jogo de cozinha. Pode trabalhar ele maior ou menor, pois esse tipo de acabamento aqui pode ser trabalhado em qualquer tamanho. Então ele ficou com 90 centímetros de comprimento e a largura dele é de 40 centímetros. E ele é bem simples de ser trabalhado também, ok? Mas antes de começar a videoaula, eu peço para vocês que deixem seu joinha, sua avaliação aqui no vídeo, que é muito importante. E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de todas as videoaulas assim que eu postar. Então vamos aos materiais utilizados? E para essa videoaula vamos usar o Barroco Max Color número 6. O número dessa cor é o 5669. Esse aqui é o novelo de 226 metros. Eu vou usar 2 novelos desse, ou vocês podem utilizar apenas um novelo de 452 metros, que é o novelo maior do Barroco, ok? Também vou usar tesoura para remate e agulha 3,5 milímetros. Então, esses serão os materiais para essa videoaula. Vamos iniciar. Então, aqui vamos iniciar com um cordão de correntinhas com 55 correntinhas. Então, trabalhei um cordão com 55 correntinhas. E agora vamos começar a trabalhar em pontos altos. Vou contar 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, vou iniciar trabalhando em pontos altos. E vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base. Dessa forma, eu vou seguir até o final do cordão. Ok? Então, aqui vamos trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base. E chegando ao final do cordão, vou trabalhar aqui o último ponto alto. E esse aqui é o meu ponto alto de número 52. Então, aqui eu fiquei com um total de 52 pontos altos, contando com essas correntinhas aqui do início. 52 pontos altos. A próxima carreira, eu vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3, que equivale à altura de um ponto alto, mais 2 correntinhas. Então, eu fiquei com 5 pontos altos. Viro o meu trabalho, vou pular 2 pontos de base e trabalhar um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 3 intervalinhos, dessa forma. E agora eu vou trabalhar 9 pontos altos seguidos. Contando com esse que já está pronto aqui, vamos ficar com 10 pontos altos. Então, esse aqui já conta como um ponto alto. Vamos trabalhar mais 9 pontos altos, completando 10 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Então, aqui, trabalhei 10 pontos altos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou trabalhar 5 quadradinhos desse nessa parte do meio. Então, aqui eu vou trabalhar 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, já tenho 2 quadradinhos. Aqui o meu terceiro. O quarto. E aqui o quinto. Então, por 5 vezes, eu trabalhei esses espacinhos aqui, esses quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, vamos trabalhar 9 pontos altos seguidos, contando com esse aqui. Vamos ficar com 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos seguidos. E agora, vamos trabalhar 3 quadradinhos de 2 correntinhas, pulamos 2 pontos de base, 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e aqui no último ponto de base, trabalho meu último ponto alto. Então, aqui ficou dessa forma, 3 intervalinhos, ou 3 quadradinhos, que são esses espacinhos aqui, 10 pontos altos. No meio são 5 quadradinhos, 10 pontos altos, e no final 3 quadradinhos, ok? A próxima carreira, vamos subir 5 correntinhas, 3 que equivalem a um ponto alto, mais 2 de espaço. Viro e vamos trabalhar um ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Aqui vamos ficar com apenas 2 quadradinhos, ok? Aqui tinha 3 e agora vamos ficar com 2. E agora, dentro desse aqui, do último intervalinho do terceiro, vou trabalhar 2 pontos altos. E agora, eu vou seguir com ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei aqui 2 pontos altos no intervalinho e trabalho 10 pontos altos seguidos, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto. E no primeiro intervalinho aqui, depois dos pontos altos, trabalho 2 pontos altos e sobre esse ponto alto, um ponto alto. Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. E agora, vamos trabalhar os espacinhos, que são os quadradinhos,
E aqui vamos ter apenas 3 quadradinhos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, aqui no meio, apenas 3 quadradinhos. E agora, esse lado, ele sempre vai se repetir com esse lado, ok? Do outro lado, da mesma forma que esse lado que já trabalhamos. Então, aqui vamos trabalhar 2 pontos altos. Nesse primeiro intervalinho aqui antes dos pontos altos. E trabalhar 10 pontos altos seguidos. Terminei de trabalhar aqui sobre os pontos altos. E aqui nesse intervalinho eu trabalho 2 pontos altos. Dentro do intervalinho e sobre o ponto alto, um ponto alto. E aqui restaram apenas 2 quadradinhos. Então, vamos trabalhar os quadradinhos, que são os intervalinhos de 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, conto aqui 2 correntinhas e prendo com ponto alto. Então, essa carreira ficou dessa forma: 2 quadradinhos, 16 pontos altos, 3 quadradinhos, 16 pontos altos e 2 quadradinhos. Nossa próxima carreira, que é a quarta carreira, vamos subir 5 correntinhas, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, mais 2 correntinhas. Viro, vamos prender nesse primeiro ponto alto com o ponto alto. E aqui nessa carreira, na parte do canto, vamos ter apenas um quadradinho. E já nesse intervalinho, eu trabalho 2 pontos altos. E aqui eu vou seguir com 7 pontos altos sobre os pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. 7 pontos altos, mais esses 3, ficamos com 10 pontos altos. 10 pontos altos. 2 correntinhas, e aqui vamos trabalhar um intervalinho, pulando 2 pontos de base. Ficou aqui o quadradinho. E vamos trabalhar 7 pontos altos seguidos, mais 2 dentro do intervalinho, mais 1, ficando com 10. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dentro do intervalinho 8, 9 e o 10º sobre o ponto alto. Então, aqui ficou dessa forma. Agora, bem na parte do meio, vamos ter um intervalinho, apenas um intervalinho. E aqui esse lado se repete, igualzinho esse lado, ok? Eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro, mais 7. Um intervalinho, mais 10 pontos altos e só no final um intervalinho. Então, aqui apenas um intervalinho no meio. Vou seguir com 10 pontos altos. Aqui já tenho 2,
3, sobre os pontos altos, 7. E aqui, completei 10 pontos altos, 3, 6, 9 e 10. Vamos trabalhar um intervalinho, pulando 2 pontos de base. E aqui, seguir com 10 pontos altos. Já tenho 1, dentro do intervalinho, o ponto de número 8, 9 e sobre o ponto alto, 10. Então, aqui, trabalhei 10 pontos altos também. E no final, 2 correntinhas, conto 2 correntinhas aqui de base e trabalho um ponto alto, ficando com um intervalinho no final também. Então, essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Vou virar, aqui são apenas 3 correntinhas, e dentro do intervalinho eu trabalho 2 pontos altos seguidos. E sigo com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos, com mais 3, ficamos com 10 pontos altos no início. 10 pontos altos. Agora, aqui vamos trabalhar um intervalinho de 2 correntinhas. Pulo 2 pontos de base, esses 2 pontos de base, e aqui eu vou trabalhar um intervalinho. Então, aqui eu vou ficar com um intervalinho, 2 correntinhas, mais um intervalinho. 2 correntinhas, pulo mais 2 pontos de base e fiquei com 3 intervalinhos seguidos. 10 pontos altos e 3 intervalinhos seguidos. E agora, vamos seguir aqui com 16 pontos altos. Já tenho 1, 2, 3. Dentro desse intervalinho, eu trabalho 2 pontos altos. E sigo aqui com mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ficamos com 16 pontos altos. 16 pontos altos seguidos. Então, aqui no meio não tem mais intervalinho. E agora eu vou trabalhar 3 intervalinhos seguidos, da mesma forma que o outro lado. 1, 2, e aqui pulo 2 pontos de base, mais um intervalinho, ficando com 3 intervalinhos. E aqui sigo com 10 pontos altos até o final.
7, dentro aqui do último intervalinho, 8, 9, na terceira correntinha, 10. Então, essa carreira ficou dessa forma. No final, 10 pontos altos, 3 intervalinho. No meio, 16 pontos altos, 3 intervalinhos. E aqui, 10 pontos altos também. Próxima carreira, vou trabalhar 2 correntinhas. Aqui vocês podem trabalhar 3 correntinhas, mas eu vou trabalhar apenas 2, para ficar um acabamento mais bonito aqui do lado. Então, essas 2 correntinhas equivalem ao meu primeiro ponto alto, e vou trabalhar mais 6 pontos altos seguidos, ficando com 7. 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui no início, trabalhei 7 pontos altos. Dando continuidade, agora eu vou trabalhar 5 intervalinhos seguidos. Aqui eu tenho 3, então eu vou trabalhar mais um aqui e mais um aqui. Ficando com 5. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e trabalho o primeiro intervalinho. Agora, trabalho intervalinho sobre intervalinho. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. E aqui eu fiquei com 5 intervalinhos, 5 quadradinhos. E aqui eu vou seguir com 10 pontos altos, ok? 10 pontos altos seguidos. Aqui eu já tenho esse primeiro, vou trabalhar mais 9 pontos altos. 1, 2, aqui o 10º ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui na parte do meio, ficamos com 10 pontos altos. E desse lado, vamos trabalhar 5 intervalinhos e finalizar com 7 pontos altos, da mesma forma que o outro lado. 2 correntinhas, intervalinho. 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. E aqui, finalizo com 6 pontos altos, contando com esses 7. E o 7º ponto alto. 7 pontos altos no final, 5 intervalinhos, 10 pontos altos no meio, 5 intervalinhos e 7 no início. Vamos subir 1, 2 correntinhas para virar. E vou trabalhar aqui 10 pontos altos seguidos. Já tenho as 2 correntinhas, que equivalem ao meu primeiro ponto alto. 2, 3, 4,
5, 6, 7. Nesse primeiro intervalinho, depois dos 7 pontos altos, eu trabalho mais um e mais um, ficando com 9 pontos altos. E aqui mais um, 10 pontos altos. Então, nesse início da sétima carreira, 10 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar apenas 3 intervalinhos. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, ficando aqui com 3 intervalinhos. Aqui eu tenho 10 pontos altos na carreira anterior, vou trabalhar mais 3 desse lado, mais 3 desse lado, e vamos ficar com 16 pontos altos. Aqui eu já tenho 1, 2, 3. Agora eu vou seguir com ponto alto sobre ponto alto. 4. Aqui dentro, ponto alto de número 14, 15 e 16. Então, no meio ficamos com 16 pontos altos. Vamos seguir com 3 intervalinhos, 3 quadradinhos e terminar com 10 pontos altos. Trabalhei aqui 3 intervalinhos. E aqui, inicio trabalhando pontos altos, ficando no final com 10 pontos altos também, da mesma forma que no início. Então, essa aqui foi a sétima carreira.